Gravando, né? Então, gente, nosso objetivo, mais do que falar dos processos de refino, é rever alguns conceitos, né? Eu falava com um de vocês aí, que são básicos para você entender os processos de refino especificamente, né? O principal deles, o primeiro deles, é a composição química do petróleo. E aí um de vocês me falou que deseja entender melhor o conceito de impurezas oleofílicas e oleofóbicas. Então, faz todo sentido a gente iniciar falando da composição química do petróleo e do gás. Me falam se vocês veem essa imagem aí, se me ouvem bem, só para me seguir confiante aí na minha fala. Tá tranquilo? Sim. Você vê a minha mão suja de petróleo aí? Sim? Essa imagem é legal porque perceba à esquerda dois petróleos diferentes, os dois do Nordeste brasileiro, e a gente tenta mostrar aí numa imagem bem bacana que os petróleos mudam de cor. E, claro, mudam tremendamente de composição química. Você vai falar, mas não é tudo hidrocarboneto? Todos têm hidrocarboneto, né? Mas a pergunta é quais hidrocarbonetos, em qual porcentagem e o foco da pergunta inicial de vocês aí, as impurezas presentes em cada petróleo. Ok? Então, deixa eu ver. Isso aqui a gente pode voltar a isso é a torre de destilação, né? O que importa aqui? Deixa eu botar o ponteiro para vocês, pontador laser, está aqui. O que importa é você entender que quanto mais para cima nessa torre de destilação, você tem cadeias de carbono menores. Então, não sei se vocês enxergam, está escrito aqui de C1 a C4, de C5 a C9. C5 seria o pentano, C9 seria o nonano. É uma abreviação que se usa na indústria para a nomenclatura e o PAC. Você fala só o número de carbonos da cadeia, né? E perceba que embaixo aqui já está em C20 a C50, e mais embaixo C20 a C70, embaixo aqui o resíduo maiores que C70, ou seja, 70 carbonos na cadeia seriam os asfaltos, né? É isso, gente. Então é importante essa ideia, não sei se vocês têm ela, eu falo disso mais à frente também. Isso aqui eu vou pular, né? Falando do termo petróleo, eu estou querendo focar na composição química. Isso aqui é uma aula de gênese do petróleo, eu mandei para vocês. Aqui é legal, uma fala rapidinha, não estou falando de gênese, eu mandei essa aula, mas, claro, esclareço se você quiser perguntar alguma coisa aqui, mas o destaque de que o petróleo é originado, né, de matéria orgânica em decomposição, e a matéria orgânica tem esses 4 elementos, tem um Szinho aqui, que é um quinto, que é o enxofre. Então, qualquer vida, gente, qualquer forma de vida, sejamos nós, os mamíferos, os seres humanos, e até as formas mais simples de vida, a mais simples dela, um ser unicelular, a bactéria, é formada por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono e algumas proteínas contêm enxofre. Tá? Então, pense que vida se escreve com esses 5 elementos químicos, principalmente os 4 primeiros, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. E na gênese do petróleo, não vou retomar ela aqui, a não ser que vocês me perguntem alguma coisa, perceba que você tem um caminho, e esse caminho, esse da esquerda para a direita aqui, o doido dessa história, que são milhões de anos. Né? Quando eu falo doido, porque é difícil imaginarmos milhões de anos. E aí, em milhões de anos, ocorre o quê? Esse nhoque, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, eu gosto de rabiscar, deixa eu jogar a caneta aqui, ó. Aos poucos, o que vai acontecendo aí, gente? Quando você vai soterrando em milhões de anos, vai desaparecendo o nitrogênio, o oxigênio e o carbono, e vai ficando apenas quem, hein? A gente ouve primeiro, a primeira coisa que você ouve falar de petróleo é que é uma mistura de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos. E eu estou só dando essa palhinha, mostrando isso para vocês. Né? Aquele nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono e enxofre, o N, o O e o S, nitrogênio, oxigênio e carbono, desaparecem, vai ficando só o hidrogênio e o carbono. Mas sempre restará o quê, gente? Um pouco, né, de nitrogênio, um pouco de oxigênio e um pouco de enxofre, ok? Por que estou falando disso? Porque essas são as impurezas oleofílicas, tá?
Foi pergunta de um de vocês, aí a explicação é simples assim, a princípio, né? Por que chamam de oleofílicas? Óleo de petróleo, né? E fílicas de que estão na própria composição do petróleo, melhor, na própria cadeia de carbono original, tá? Então, quando temos isso aqui, ó, né, um carbono, um enxofre e um outro carbono, isso, por definição, é um heteroátomo de enxofre e é uma impureza oleofílica, né? Porque está na cadeia de carbonos. Você conhece essa representação da cadeia de carbono também? Você pode ter o quê? Um nitrogênio, tá certo? Entre duas cadeias de carbono, isso é também um heteroátomo. Alguns hidrocarbonetos têm o oxigênio como impureza, né? Pode fazer cadeia aberta, fechada. Então, eu dei exemplo de heteroátomos de enxofre, de nitrogênio, de oxigênio. Tranquilo isso, gente? Esclarecido, isso é muito importante. Pergunto se esse primeiro momento está claro para vocês. O que eu expliquei apenas até agora? O que são impurezas oleofílicas, tá? São, em resumo, os heteroátomos e precisamente esses três. Quais são os três? O enxofre, o nitrogênio e o oxigênio. Por que eu fiz em tamanhos diferentes? Porque eis a importância deles a nível de composição química. O enxofre disparado está em maior quantidade e está espalhado em todos os derivados. O nitrogênio está em bem menor quantidade e se concentra em alguns derivados. E o oxigênio é muito pouquinho, quase inexpressivo. São esses os três heteroátomos, as três impurezas oleofílicas. E por que se estuda isso? Só uma definição? Não, porque exatamente, né, o papo da colega aí, o laboratório, o controle de qualidade química e físico-química dos derivados de petróleo, é principalmente garantir que eles sejam estáveis à oxidação. Por exemplo, uma gasolina não pode ter teores elevados de enxofre, senão ela estraga no tanque do carro, ela oxida, ela corrói os componentes do motor, tá certo? Então, o enxofre, por exemplo, e isso vale para o nitrogênio também, eles têm que ser retirados dos processos, nos processos de refino. Vários processos de refino são processos de dessulfurização, tá? Retirada do enxofre para dar essa estabilidade, a oxidação, que a gente chama nos derivados, no exemplo que eu dei da gasolina, vale para o diesel, para o querosene de avião. Tá? Esse é a encrenca, o porquê que esses heteroátomos, com o nome bonitinho de impurezas oleofílicas, são vilões. Ok, gente? Posso passar disso? Sim? Me falem até para mim saber que vocês estão acordados aí. Sim, professor. Uma pergunta meio boba. Nada, fala. Já teve algum caso, tipo, Hum. de ter muito enxofre, sei lá, na gasolina e corroer alguma coisa, dar algum problema? Então, boa pergunta, né? Por que isso não existe, essa possibilidade? Porque, em resumo, pense que sempre na cadeia produtiva do petróleo, né, tem dois momentos aí, o vendedor e o comprador. Então, num exemplo bem simples, respondendo a tua pergunta de forma mais clara possível aí. Quem seria o vendedor de uma gasolina? No Brasil, é a Petrobras nas refinarias, né? Nós só temos refinarias da Petrobras, nenhuma outra empresa se interessou em ter refinaria aqui ainda. Pois bem, a Petrobras, então, vou falar de uma empresa que é competidora da Petrobras e tem posto de gasolina, né, que você conhece bastante, a Shell. Tem vários estágios e empregos para você na Shell. Então, um posto Shell, ele vende gasolina da refinaria da Petrobras, tá? E duas análises foram feitas de enxofre. A Petrobras fez uma análise de enxofre na gasolina, porque ela tem teores máximos permitidos, foi a tua pergunta, né? Já ocorreu de chegar uma gasolina com enxofre alto? Não, porque a Petrobras não vai querer vender isso, que queima a imagem dela. Então, foi feita análise, repetidas análises, quando a Petrobras vendeu a gasolina na refinaria. E aí ela vai por tanques ou por dutos, né? Em geral por carros, né? Por caminhão-tanque, para o posto de gasolina da Shell. E aí vai com o atestado lá de análise. Ó, teor de enxofre está dentro da especificação, está abaixo do máximo permitido. A Shell fala, ok, Petrobras, obrigado? Não, ela repete a análise. Ok?
ela repete a análise, porque primeiro que ela está pagando por aquele valor de enxofre que foi retirado, aquilo tem um custo na gasolina, né? Eu falei para vocês que tem um processo de refino que é retirar enxofre. Quem fez isso? A Petrobras, e a Shell está pagando por isso. Então, se tiver com enxofre, primeiro que a Shell agora vai vender uma gasolina que está com o nome dela. E segundo, que ela poderia estar sendo enganada pela Petrobras, dizendo que o teor de enxofre está baixo e não está. Então, resumindo, essas análises são feitas sempre pelo vendedor e pelo comprador. Isso vale para o meu exemplo, que foi a Petrobras vendendo gasolina para a Shell no mercado interno brasileiro, e vale para o comércio mundial de derivados de petróleo. Sempre quem vende faz análise e quem compra faz a mesma análise. Entendeu? Isso é bem legal você entender. Tranquilo? Sim? Eu fico sempre querendo gera mais ouvir. emprego também, né? Sim, muito legal isso, né? Gera estágio e emprego para vocês e no mundo inteiro nesse setor todo aí. Por isso que, e eu falo isso para animar vocês, não é conversa fiada, né? É tão importante você se animar, apesar dessa chatice toda de pandemia. Tem mercado desejando vocês, sim, né? Com a deficiência que vocês têm, sim, né? Com a falta de prática que ocorreu, mas você corre atrás e aprende isso, entende? A escola tem um objetivo de tentar recuperar esse tempo perdido. Fiquem de novo, eu repito isso o tempo todo em aula, gente, à vontade de me interromper, eu fico muito feliz que vocês me interrompam. Eu pergunto se vocês veem bem a tela aí. E aqui a composição química do petróleo. Aqui é o momento da gente esclarecer dúvidas ainda sobre isso aí. Então, eu gosto sempre de rascunhar, é saudade do quadro, né? A gente pode dizer que a concentração, perdão, a composição química do petróleo, eu escrevo isso no quadro, é sempre assim, ó, hidrocarbonetos mais impurezas, tá certo? E aí a gente tem que levar a aula esclarecendo essas duas coisas. Quem são os hidrocarbonetos e quem são as impurezas, tá? As impurezas a gente falou um pouquinho e volta a falar. Em resumo, são quais? As impurezas são as... cara, fiz a seta ruim aqui, ó. As impurezas são a oleofílica, tá? Eu vou escrever fílica. Desculpem que eu estou sendo alfabetizado no mouse aqui, gente, ó. Oleofílica, fílica e oleo, prefixo óleo está nos dois, tá? Oleofóbica, cara, é B de bola aqui. Oleofóbica, tá? Então, filos e phobos. Filos em grego é amigo. Então, as impurezas oleofílicas, a gente acabou de falar, o enxofre, nitrogênio e oxigênio, estão na própria cadeia carbônica, né? São os heteroátomos. As impurezas oleofóbicas, o phobos aqui de medo, está dizendo que não estão no petróleo, mas estão junto dele. Como assim? É a água e tudo que é aquoso, tudo que está solúvel em água e não faz parte da cadeia carbônica. Você vai falar, mas tem água no petróleo? Sim, gente, é muito importante essa ideia. Não no petróleo, na composição química da cadeia de carbono em si. Nesse rascunho aqui eu esclareço isso. Ó. Um poço de petróleo, gente, é sempre isso aqui, assim, ó. Em cima eu estou escrevendo GN, tá? Qualquer poço de petróleo tem essas três fases. No meio eu estou escrevendo PETs, tá? E embaixo eu estou escrevendo o quê? H2O. Quem são as três fases aí? Em cima, por que estão assim, né? De cima para baixo. Em cima o gás natural, no meio o petróleo e embaixo a água e tudo que é solúvel em água. Isso fica guardado milhões de anos numa coisa chamada poço de petróleo. Claro, essas duas fases, né? O gás natural e o petróleo é a fase oleosa, tá? A fase que predomina hidrocarboneto, cadeias de carbono. Mas sempre isso é uma questão de geologia, a razão disso. Embaixo você tem uma fase aquosa predominante. E claro que essa interface aqui, né? Se eu fizesse um rabisco aqui, ó, ela sempre passa alguma coisa de um lado para o outro. Volto já que eu acho que alguém está entrando aí. Ó. Temos a Maria Eduarda. Permitir. Boa tarde, boa noite, Maria Eduarda, seja bem-vinda aí. Ó.
Então, gente, o que estamos falando lá? Voltando. Estamos falando que num poço de petróleo, Maria Eduarda, temos sempre gás natural, petróleo e água, ok, gente? Todos juntos aí. Se tivesse que resumir 30 segundos para Maria Eduarda, o que você ia dizer? Que a gente está dizendo que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e impurezas. Acabamos de dizer, e botando ela junto com a gente, que as impurezas podem ser oleofílicas, que são os heteroátomos, e pode ser oleofóbica, que é a parte aquosa do petróleo, isso gera uma esquisitice, uma dúvida. E aí eu acabei de dizer o quê? Que no poço de petróleo você tem, na ordem, por densidade, o gás natural em cima, o petróleo no meio e a água embaixo. Tranquilo isso, gente? Então, estou só querendo te mostrar aqui por que a gente fala que tem água. Mas a gente fala que tem água emulsionada. O que é emulsão? Emulsão é quando algo que é polar, e leia-se H2O aqui, fica entre aspas, né? Entre aspas, solubilizado com algo que é o polar fica solubilizado no apolar. Não é estranho isso? Sim, mas existem substâncias naturais e algumas que estão no material, né, nos instrumentos que são usados para perfurar o poço, existem substâncias que agem como sabões ou detergentes. São chamadas surfactantes. São moléculas ou substâncias maiores, às vezes macromoléculas, enfim, coisas da química que têm na mesma estrutura, na mesma molécula, pense assim, uma parte polar e uma parte apolar. Então, a parte polar segura a molécula de água e a parte apolar segura a molécula lá do petróleo e faz elas, entre aspas, estarem unidas. Nome melhor para isso, emulsionadas, tá? É isso que é a emulsão. Ou a IDP, você levantou a mão. Destaco que eu não estou vendo o chat. Eu ouvi um barulhinho. Quer falar? Pois não. Então, é só uma curiosidade também. Diga. No caso, você falou sobre essa emulsão, e Sim. aí o senhor falou sobre o gás natural. Uhum. Aí eu ouço escutar sobre o gás natural veicular. Uhum. É verdade que o gás natural veicular era um descarte da situação do petróleo, e Não, aí. não, 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 nada a ver, Ou não amigo. é a mesma coisa? Não, então, o gás natural veicular, primeiro a composição química do gás natural, né? O gás natural, pense assim, ó, estou escrevendo aqui, rascunhando. Ele é um montão de metano, eu vou abrir, eu ia escrever CH4 e vou escrever, mas a gente escreve como sinônimo de CH4, C1. C1 é metano, tá? O que seria o C2? O C2 seria o etano, né? E o gás natural tem C3, que seria o propano, e tem C4, que seria o butano. E ele tem moléculas maiores? Poucas. Poucas. Eu vou te falar desse pouco e de muito, sim. Ó. Ele tem moléculas maiores que o pentano. Eu escrevi maior, né? Sinal da matemática, que C5. Tem. Mas pense assim, ó. Tá vendo que eu estou fatiando 3 partes aqui? Eu estou falando da molécula de metano, estou falando da mistura etano, propano e butano, e estou falando de pentano e maiores. Esse é o resumão da composição química do gás natural. Tá? Então, o gás natural tem muito metano. Naquela imagem anterior aqui, ó, perceba que o petróleo ele é originário aqui, ó, tem uma seta aqui que deu origem ao petróleo, e tem uma seta necessariamente para baixo que deu origem ao gás natural. Né? Isso aqui não é para enfeitar o desenho, não. E lembra, eu falei que cada seta, cada etapa aqui são milhões de anos. O que difere o petróleo do gás natural? O gás natural ele está sempre sofrendo um soterramento maior, ele foi gerado em posições mais abaixo, né? Você vai falar, e daí? E daí que quando você desce, aumenta a temperatura. E repito, né, o esquisito disso é que a gente está falando de milhões de anos. E quando você desce no subsolo, aumentando a temperatura, facilita o craqueamento térmico. Você vai falar craqueamento térmico de quê? Das cadeias de carbono. Então, pense que quando você tem no petróleo uma molécula de C5, que seria o pentano, se essa mesma molécula ficou na geologia aqui soterrada mais profundamente, né, um craqueamento térmico mais intenso, o que acaba acontecendo? A quebra de todas as ligações carbono-carbono, ou seja, quebra da cadeia carbônica.
Quando você quebra tudo que é ligação carbono-carbono, acaba sobrando quem apenas, gente? O metano. Então, resumindo, o gás natural ele tem em torno de 90% de metano. Tá? Chega a ter 90% de metano, ele é praticamente metano. E esses três aqui, que são os próximos hidrocarbonetos, né? O etano, o propano e o butano, ele tem em torno de 7% dos três, perceba que já é bem menos. E ele teria de 3 a 5% aí das cadeias maiores que o C5, que é o pentano, entende? Resumindo o que eu falei, o gás natural é um montão de metano, né? Definindo ele em português, para alguém que não sabe química. Né? O gás natural é um montão de metano, um pouco, o que é um pouco? Menos de 10% de etano, propano e butano, né? E muito pouco de maiores que o pentano. Tá claro? Você vai falar, e daí? Voltando à sua pergunta, né? O que seria o GNV? Né? Foi tua pergunta especificamente. O gás natural veicular. Ele tem exatamente essa composição química aqui, tá? Que é a composição química do gás natural que está no poço de petróleo. Claro, por processos orgânicos, ele é separado, né? Nas áreas de produção, ele é separado do petróleo. E com essa composição química, ele sofre um processo de compressão. Compressão, estou escrevendo P com uma seta para cima. Não, errado. Desculpe, gente. P com uma seta para cima, eu escrevi para baixo. O que é P com a seta para cima? É um processo em que ele é submetido a uma pressão elevada para que seja liquefeito. Então, o gás torna-se líquido dentro do botijão de gás. No caso, aquela botija, né, que o carro carrega na mala, e ali dentro temos o chamado GNV. Mas, respondendo sua pergunta de forma curta agora, o GNV é um resíduo do petróleo, da queima, eu já ouvi isso, um taxista com ele, eu não ia parar para discutir com ele, dizendo que o dólar de processo orgânico não cabia. Eu falei, é isso mesmo, deixei ele falar no desconhecimento dele, ele todo convencido, alguém convenceu ele daquilo, né? Enfim, é isso, respondendo a sua pergunta, o gás natural é o mesmo, ele tem a mesma gênese, né? A mesma origem do petróleo, mas veja, a gente estava falando da composição do petróleo. O petróleo tem os hidrocarbonetos todos, né, bem maiores que o C5, né? Então, aqui, deixa eu apagar essa rabiscada toda aí. Tem borracha aqui, gente, ó. Eu esqueço disso, eu vou falando, escrevendo, vai ficando uma rabiscada danada, né? Então, olhem, eu primeiro te pergunto se foi claro aí, se vocês querem falar alguma coisa, eu não lembro quem me perguntou. Se está tranquila essa explicação do gás natural aí, que tem tudo a ver com vocês, tá, gente? Percebam que fiquem teimando isso o tempo todo, à vontade de me interromper, porque a pergunta de vocês pode, sim, e deve nortear a aula às vezes, né? Esse quadrinho de baixo aqui, e agora eu estou comparando com a pergunta anterior, né, com o gás natural, esse quadrinho de baixo é a composição química do petróleo. Então, perceba que, ao contrário do gás natural, né, que iria até aqui, né, eu mostrei isso, parei com o gás natural um montão de C1, um pouquinho de 2, 3 e 4 e quase nada do 5. Quer dizer, nesses três quadros aqui, ó, o gás natural teria só o primeiro, uma outra explicação. E o petróleo tem esse todo aqui. O que é o todo? Tudo que é tamanho de cadeia de carbono, inclusive os carbonos, as cadeias de carbono maiores que 18, gente. E aí já são sólidos, já são resíduos, né? Mas, claro, predomina a fração líquida, o petróleo no visual, a princípio, ele é um líquido, mas é um líquido viscoso, né? Quando você tira, né? E se tira por processo orgânico chamado destilação. Quando você fatia, tira esses mais leves aqui, sobram esses mais pesados, que são resíduos, tá? Então, essa ideia é bem legal aqui que eu colei, botei para vocês aqui, que o petróleo tem hidrocarbonetos gasosos, líquidos e sólidos. Perguntas aí, gente? Essa tela é bem importante. Falem um pouquinho aí, pelo menos falem que estão vivos e acordados para mim aí, que já ganha ponto. Você ganha ponto no G1 se falar, oi, professor, eu estou acordado. E vai me dando sono. Estão acordados mesmo? Eu estou querendo opção de ponteiro. Professor, então, tipo, quando a gente tem essa falácia dessas pessoas, tipo, que é o descarte, ele, tipo, ele vem Pois junto com o petróleo
E Aham. só é separado e depois se liquefaz e vai também para venda, né? Normal. Não, sim, você está falando do gás natural de novo, né? Isso. E então, o gás natural, ele é um derivado quase acabado. Não que não dê trabalho produzir ele, não. Eu estou te dizendo que aquela composição química que eu te falei, né? É só apagar aqui e sigo falando. Aquela composição química que eu te falei, né? Que em resumo é o quê? Você gravou um montão de metano, né? Um pouquinho do 2, 3 e 4, que é o etano, o propano e o butano, ele não precisa de passar por grandes processos de refino, ao contrário do petróleo. Então, pense assim, o refino, né? Os processos orgânicos do gás natural são mais simples do que o do petróleo. Isso é verdadeiro. Mas não que seja banal e só tirar ele. Não é fácil, não. Tá? Nada é fácil nessa cadeia produtiva da petroquímica. Mas é bem menos complexo, seria o correto falar, do que o petróleo. Né? E ele tem menos enxofre, é mais fácil retirar o enxofre dele, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. Né? Então, complementando não só a tua pergunta, né? Mas a ideia do gás natural, pense que o gás natural, você já gravou, né? Ele tem um montão de CH4, mas no poço do gás natural, pense que o gás natural já foi separado, né? Tem processos de separação dele do petróleo. Lembra do que eu desenhei aqui? O que eu desenhei aqui? Estou repetindo. Eu botei o gás em cima, né? O petróleo no meio, não foi? E a água, estou escrevendo AG embaixo. E falei que a água, claro, é a parte aquosa disso, e a fração oleosa é o gás e o petróleo. Separar o gás e o petróleo não é banal, mas é o que se faz a princípio. E aí esse gás, ele tem sempre o quê, gente? Naturalmente, do poço, né? Ele tem H2S, né? Perceba, lembra que o enxofre no petróleo, ele não era heteroátomo da cadeia de carbono? Lembra? Falamos disso hoje, assim, ó, o enxofre entre dois carbonos. Se o gás natural, as cadeias de carbono foram praticamente todas craqueadas por calor, né? Craqueamento térmico, e ficou só um carbono, que é o metano, se só tem um carbono, não tem como ter enxofre entre os carbonos, só tem um carbono, certo? Mas o enxofre está presente como H2S. Isso aqui. E não pode H2S nos carros, no GNV, que foi a pergunta da colega aí. Então, como é que se retira o H2S? Reação, né? Um processo orgânico de dessulfurização, o mais simples deles, borbulhando em soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Né? E aí, por reação simples da química geral, esse H2S mais NaOH vai formar Na2S, sulfeto de sódio. Enfim, a soda cáustica, né, o NaOH, que é o hidróxido de sódio, base forte, é usada para retirar um ácido fraco, que é o H2S. Tá? Existem outros processos de dessulfurização, a gente comenta à frente, e o objetivo, está dizendo, é dessulfurizar, retirar enxofre. Né? Por quê? Porque o enxofre é vilão na composição química, no que a gente está falando do gás natural, e, por outro lado, esse enxofre é desejado na petroquímica, principalmente na vulcanização da borracha. Então, você tira ele de onde você não quer e joga ele onde se quer. Né? Essa é a ideia de obter o gás natural. Falem vocês aí. Tranquilo isso? Posso seguir? Fala aí. Quero ver se vocês estão vivos. Tranquilo, professor. Tranquilo e vivos e acordados? É isso mesmo? Vocês são demais. Eu estou falando isso, não é brincadeira, porque eu, como aluno, a chance de eu dormir é enorme, né? Eu não estou dormindo, juro para vocês, vocês estão me ouvindo porque eu estou falando. Então, só fechando esse trechinho aqui, gente, até para motivar mais perguntas de vocês, eis os hidrocarbonetos aqui. E esses são os hidrocarbonetos em geral. Eu pergunto para você, esses parafinas aqui são os alcanos, né? Os alcanos. Os insaturados, eu gosto de fazer o alcano mais simples, né? Com ligação química, que é o etano. E os insaturados, o mais simples seria quem? O eteno, tá certo, gente? Eteno, assim. Os ciclos, o que seriam os ciclos? Seriam os anéis, né? Anéis de 3, 4. E os aromáticos, o mais conhecido deles, né? E por acaso é o que mais tem no petróleo, o benzeno, a gente bota aquela bolinha no meio. Tá. Meu destaque importantíssimo nesse momento da aula aqui, gente.
O petróleo não tem alcenos, nem o gás natural. Você vai falar, mas eu estudo que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e os alcenos são hidrocarbonetos. Verdade, as duas coisas. Os alcenos, sim, são hidrocarbonetos, e o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, sim. Mas esse cara aqui, ó, os alcenos, eles não existem no petróleo porque essa dupla ela quebra e se transforma em simples nas condições do poço de petróleo. Quais são as condições básicas do poço de petróleo com duas letras? Uma pressão elevada e também uma temperatura elevada. Essas duas condições são chamadas condições termodinâmicas rígidas. Isso desfaz qualquer pensamento de dupla ligação, quebra-se a dupla e a dupla se transforma em simples. Tá? Então, não tem alcenos no petróleo, é muito curioso isso. Você vai falar, mas os alcenos surgem no processo de refino? Sim, quando você tem cadeias grandes, maiores, genericamente, e deseja produzir cadeias menores, eu estou inventando aqui, ó, conta comigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Eu posso pegar um alcano de 9 carbonos e fazer um de 1, 2, 3, 4, 5, mais outro de 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, eu quebrei um C9 em C5 mais C4. Isso é chamado reação de craqueamento. As reações de craqueamento, elas produzem alcenos, a gente vai ver à frente. Mas eu estou dizendo que o petróleo no poço não tem alcenos, ok? Me respondam se está claro isso aí. Ok. Sim? Importante. Então, eu estou falando isso porque eu copiei isso aqui da internet, e isso, por definição, são hidrocarbonetos, mas você já sabe que os alcenos não existem no petróleo. Cadê a ponteiro? Eu me perco onde ele está. Está aqui. Então, a olefina é sinônimo de alceno, ele não existe, e diolefina seria um dieno, né? Uma dupla repetida duas vezes, e os acetilenos são os alcinos, tá? Então, olha só, gente, em regra, os insaturados não existem no petróleo. Né? Então, o que sobra de hidrocarbonetos no petróleo? A gente termina esse momento da aula aqui. Ó. Os alcanos, que são os saturados, né? Então, eu gosto desse alcano mais simples, mas, claro, você pode escrever o que aqui? Ó? Que as parafinas são os alcanos, ok, gente? Professor, Oi, diga. a Maria Fernanda está escrevendo no chat. Tá chegando? Tá escrevendo. Escrevendo. Tô indo lá. Vamos ver, Maria Fernanda, vem pergunta boa aí no chat. Se um dia o petróleo acabasse, Maria Fernanda, excelente isso. Então, ele acaba nesse século, né? Isso é a grande questão do século. Teria como fazer em laboratório? O mundo inteiro quer saber a sua pergunta, tenta responder ele. O que eu te respondo do que sei, né? É que não é fácil, mas que há pesquisas nesse sentido, muito difícil, né? Respondendo melhor a tua pergunta, isso daria uma aula inteira, é muito boa a tua pergunta, e eu provoco vocês a me exigirem, de repente, uma aula inteira mostrando o como resolver essa pergunta, seriam ter fontes de cadeia de carbono outras, né? E, na verdade, o que a natureza criou para formar essas cadeias de carbono é a fotossíntese, né? Na verdade, a origem de tudo que a gente está falando é a fotossíntese. Quando a gente falou disso aqui, ó, né? A gente, nessa aula, falou da Gênesis. Na verdade, lembra, esses 4 heteroátomos principais aqui, esses 4 átomos, né? O nhoque, que eu gosto de repetir, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, eles estão todos em cadeias de carbono. Quem forma as cadeias de carbono é a fotossíntese. Então, na verdade, o carvão, o petróleo, o gás natural, eles são fotossínteses no plural, de milhões de anos atrás, que acumulou essas cadeias de carbono. E qual é a fotossíntese atual, do ano passado? A cana-de-açúcar, que está no solo brasileiro, que o Brasil é grande produtor mundial de cana-de-açúcar. O que a gente chama de biomassa, né, são as cadeias de carbono que são produzidas a partir do sol, né, da fotossíntese. Os vegetais todos são
fontes de cadeia de carbono. E, na verdade, respondendo à pergunta da Maria Eduarda, se foi ela, o grande substituto do petróleo, na verdade, você me perguntou quando o petróleo acabasse, eu te disse que é nesse século, o grande substituto do petróleo é a biomassa, tá? A biomassa que forma, né, os óleos vegetais, por exemplo, quais? Você conhece o de soja, tem óleo vegetal de milho, de babaçu, de dendê, né? Enfim, esses óleos vegetais que se obtêm prensando, apertando, né, e fazendo uma extração, é um processo orgânico em que você extrai a fração oleosa dos óleos vegetais, você tem cadeias de carbono, a maioria dos óleos vegetais, eles têm cadeias de carbono nessa faixa aqui, ó, de C16 a C18. Tem outras, né, mas principalmente essa. O C16 a C18, eu estou dizendo que isso aqui é a composição de cadeia de carbono dos óleos vegetais. Quem é isso a nível de petróleo lá no início? Ó, vamos ver? O C16 a C18 está por aqui, ó. Olha que legal. Então, eu estou te dizendo que os óleos vegetais eles têm cadeia de carbono do tamanho do diesel do petróleo. Não acabei de falar lá que é 16 a 18? Ó, o diesel é de 14 a 20, entendeu? Então, você vai falar, então legal, professor, dos óleos vegetais a gente substitui o diesel no petróleo, né? Porque eles são de 16 a 18. Então, você substitui tudo. Porque você tendo moléculas de 16 a 18, você está com o diesel praticamente pronto. Mas pense, né, que nos processos orgânicos, você pode pegar uma cadeia de 3 e colar com outra de 3 e fazer 6, tá? A matemática química aí, né? Pegar 2 propanos, 2 moléculas de propano, obter um hexano, e pode fazer o contrário, né? A partir de um hexano, obter 2 de propano. E pode quebrar em qualquer tamanho. Então, você pode pegar um C16, né? E quebrar 16 carbonos em quê? Em 2 mais 4 mais 10. Entendeu? Inventa uma matemática aqui, ó. Né? 4 mais 10, 14, mais 2, 16. Então, você pode produzir aqui etano, butano, decano. Esse 10 aqui é gasolina, esse 4 é gás de botijão, esse 2 seria gás natural. Entende, gente? O que a gente tem é que suprir a fonte de cadeia de carbono. E só quem faz cadeia de carbono a preço viável é a fotossíntese. É essa a resposta, eu tentei te responder em 5 minutos aí, a substituição do petróleo. Esse talvez seja, gente, o assunto que eu mais gosto na química toda, eu estudo isso, né? Estou estudando isso, e teria enorme satisfação em explicar isso mais para vocês. Né? Eu estou tentando, junto à escola, fazer um projeto de iniciação, me deu uma gagueira, iniciação científica na área de biomassa, então vocês me cobram isso, quem achar que isso é interessante, e só faz sentido eu propor um processo de iniciação científica se eu fizer algumas aulas para ver se você gosta, se vocês têm interesse. Então, a vocês, independente da direção da escola, quando eu falo independente, antes da direção da escola, eu proponho encontros com qualquer um de vocês aí, se forem todos, mais legal. Mas, enfim, o de vocês que tiver interesse nisso, eu invento um momento ou outro, um horário diferente da matéria, capacitar vocês em biomassa, tá? E eu estou editando um curso nessa área também e anuncio para vocês. Enfim, me cobrem isso, além dos processos orgânicos. Mas, sendo curto na pergunta da colega, o grande substituto do petróleo será a biomassa. Mas o que eu quis mostrar? Que, na verdade, é a mesma fonte de energia, que é a fotossíntese. E quem produz essa energia da fotossíntese? Ele. Quem é ele? O motivo de estarmos aqui. Né? Mas aí eu falo disso numa primeira aula de biomassa. Gravem essa frase, gente. Eu aprendi isso numa pós-graduação que eu fiz. Toda energia vem do Sol. Dever de casa para vocês do período inteiro aí. Toda energia vem do Sol. Tente pensar sobre isso e me cobre isso em próximas aulas. Você concorda com isso? Nessa fala inicial minha?
eu deixo isso de dever de casa, tá? Eu já te mostrei que o petróleo, o gás natural e o carvão vêm do Sol, por quê? Porque essas cadeias de carbono foram obtidas via fotossíntese, de milhões de anos. Tranquilo aí, gente? Sim? Estão vivos e acordados? Sim, professor, no caso, esse projeto de biomassa seria mais barato ou mais caro para produzir? Mais caro, é um desafio gigante isso, é um grande desafio do século, gente, né? Tivemos aí a COP26, tá certo? Em que o mundo fala em energias renováveis, né? Em substitutos ao petróleo. É a tua pergunta é principal, não sei se foi você que perguntou, se a Maria Eduardo, acho que perguntou, né? Enfim, uma das grandes perguntas desse século é quem substituirá o petróleo e o gás natural. Isso é tão importante que passa pelo poder mundial. Porque entendam uma coisa de forma simples: os países ricos, né, principalmente o G7, pensa em Europa e Estados Unidos, todo o desenvolvimento deles, econômico, social, foi porque eles tiveram acesso à energia barata, não tão barata assim, mas a mais barata, que é a energia fóssil. Né? A natureza, entenda isso, a gente acumulou por milhões de anos essas cadeias de carbono. Por isso que é barato, porque estava guardado já, entendeu? O início da indústria do petróleo é 1860, mais ou menos. 1860 mais 200 dá 2060, ok? Fizeram conta comigo aí? 1860 mais 200 dá 2060. O petróleo não vai fazer aniversário de 200 anos. Veja a gravidade do que eu estou falando. Eu estou falando que o que a natureza acumulou em hidrocarbonetos, em energia, né, através de fotossíntese, soterramento, aquela imagem da Gênese aqui, ó, isso aqui é milhões de anos. Essa imagem aí acumulou por milhões de anos. O petróleo tem de 10 milhões de anos a 400 milhões de anos. É impensável isso, né? Por isso que eu gosto de usar a palavra doido. Então, essa doideira, a gente falar em 1 milhão de anos, a gente já não raciocina. Né? Você dizer que 400 milhões de anos, só fala o número, mas isso não gera uma ideia para a gente. Perdão. Esse tempo enorme acumulou petróleo, carvão e gás natural no subsolo. Claro que as reservas de carvão existem, tá, gente? Os três não acabam nesse século, não. Só o petróleo acaba nesse século, dos três. A questão é que o carvão ele gera muito CO2 na queima dele, ele é um vilão gigante no efeito estufa. E o gás natural vai ser um substituto enquanto a biomassa não fartar, não abundar, não existir, abundar no sentido de abundante. Né? Enquanto a biomassa não for abundante, aí passa na tua pergunta do custo, enquanto a biomassa não for abundante no sentido de barateada, e se conseguir, a partir da biomassa, gerar o quê? Por exemplo, gasolina com qualidade igual à gasolina do petróleo, né? Enquanto isso não for possível, enquanto a biomassa não substituir o petróleo, quem o fará será o gás natural, gente, tá? Porque dos três fósseis, quem são os três? O carvão, o petróleo e o gás natural. O carvão deixa de existir, tá? O petróleo deixa de existir, né? Acaba nesse século. E o gás natural e o carvão seguem existindo. Qual é o problema do carvão? Muito poluente. Então, o carvão está desaconselhado, ele está, entre aspas, proibido por conta do efeito estufa, do aquecimento global. Então, resumindo, o petróleo acaba, o carvão está proibido, quem vai ficar? O gás natural. A gente vai ter que ter aula de processo orgânico, né, em 10, 20 anos, entendendo como que se obtém gasolina a partir do gás natural. Eu vou dar alguma ideia para vocês disso em próximas aulas. Eu estou querendo responder objetivamente as várias perguntas nesse sentido, né, de que o substituto do petróleo na ordem será, em primeiro lugar, e esse primeiro lugar é nessa década, né, o gás natural e depois a biomassa, tá? Eu estou abreviando BOM. São os substitutos do petróleo, o gás natural e a biomassa. Mas isso altera o poder mundial porque todo o fornecimento de petróleo deixa de existir. Os países que tiveram a economia mantida, rica até hoje, por conta do consumo de petróleo, ficam comprometidos e, né, sublinho esse E agora, os países que tenham grandes reservas de gás natural e biomassa serão os grandes países.
E um desses começa com B de bola, gente. É onde estamos, é o Brasil. Ou seja, o Brasil tem um papel central nessa conversa. E isso pouco é divulgado, isso pouco é sabido. Eu, por acaso, tomei conhecimento disso porque trabalhei no setor e tive acesso a pessoas que me mostraram isso. Né? E existem pesquisas, sim, de biomassa tentando substituir o petróleo. Mas é bem apaixonante, claro, isso é opinião minha, né? Fala de um apaixonado falando para vocês. A biomassa é o substituto no século que vem da energia. E esse país se chama Brasil. Né? E a gente para a aula e reflete, porque não contam isso para a gente. Parece que tem alguém lunático falando isso para vocês. Olha, pô, a gente vê tanta crise, né? A pobreza, a crise está ao nosso redor, em tudo que é lugar, independente de onde você mora. E esse país que a gente vê, às vezes, tão complicado, ele é o cara no mundo, né? Enfim, é o grande supridor do mundo em biomassa. A gente não ouve isso em lugar nenhum, você não sabe disso, ninguém contou isso para a gente, né? Mas é verdade, sim. Né? E, em outras palavras, para animar a gente, isso demanda recursos humanos qualificados, gente. Demanda vocês, né? Demanda IFs pelo Brasil inteiro. Né? E eu tenho muita esperança que isso ocorrerá, independente de político. Mas, enfim, só falando, animando vocês, o meu objetivo. Sendo o objetivo na tela que está no quadro e dando um fim a esse momento aqui, entenda, então, que o petróleo ele tem os saturados, que são os alcanos, ele não tem insaturados, ele tem cicloalcanos ou cicloparafinas, também chamados naftênicos, que são os cicloalcanos, né? E ele tem aromáticos. Então, resumindo e passando para a próxima tela, o petróleo é resumido em N, P e A. O que é isso? Os tipos de hidrocarbonetos que tem no petróleo. O que é o N? O N são os naftênicos, nome vulgar para cicloalcanos. Eu não sei o porquê, a origem do nome naftênico. Enfim, são cicloalcanos, né? O parafínico são os alcanos e o aromático é o mesmo nome, são os aromáticos, tá? O resumo é que não tem alcenos, ok, gente? E me fala se vocês querem ir até a meia-noite ou até às 11. Eu tenho dúvida do final da aula, como é que vocês estão aí? São 7 horas, eu falei a beça, e vocês foram ótimos também, né? Eu Acho fecho que com 1h30 é essa... um bom horário. É o quê? 9h30? 1h30 é um bom horário. 1h30, tá bom. Eu vou até meia-noite, peço para dar uma paradinha, para tomar um cafezinho, trago um café para vocês, a gente segue até 1h30. Então, gente, excelente a fala de vocês aí. Eu agradeço a participação, mas dando um fechamento objetivo aqui, ó, eu pergunto se essa tela faz sentido para vocês. Isso é um resumão da aula, né? Então, mais organizado, sem aquela rabiscada minha, eu começo a rabiscar, vai bagunçando o quadro. O petróleo, em resumo, né, é hidrocarbonetos mais impurezas. Fazendo uma prova oral com vocês aqui. Quem seriam os hidrocarbonetos? Os alcanos, não quero rabiscar, não, né? Os alcanos, os cicloalcanos e os aromáticos, tá? Então, quem que não tem de hidrocarboneto no petróleo? Prova oral. Os alcenos, tá? E aí eu te pergunto por que não tem alcenos. Ó, já dá vontade de rabiscar, não me aguento, né? Quero escrever no quadro, é saudade do quadro da caneta Pilô. Então, ó, os alcenos têm dupla ligação. Pense que nas condições do poço, quais são as condições do poço? A pressão elevadíssima, né? A temperatura elevadíssima. Essas condições não contaram para a gente que dessa dupla aqui, uma é sigma e outra é pi? Não contaram isso para a gente? Já te contaram isso? A ligação π ela quebra. Quando quebra a ligação π, ela volta a ser só a sigma e a dupla vira simples. Nesses milhões de anos, os hidrocarbonetos submetidos à pressão elevada, à temperatura elevada, claro que não tem nenhum alceno no petróleo. Fechou isso? Então, se eu te perguntar, você tira 10. Quais são os hidrocarbonetos? Os alcanos, os cicloalcanos e os aromáticos. Só isso no petróleo. Eu falo só porque estão excluídos os insaturados, os alcenos e os alcinos. Sim? Estamos juntos? Eu pergunto se você gravou isso. Sim. Repete para mim em silêncio se você não quiser falar. Quem são? Alcanos, cicloalcanos e
aromáticos, alcenos e alcinos não tem, tá? E as impurezas, as duas. Se eu te fizer a prova oral agora para você tirar 10. As oleofílicas são as que estão naturalmente no petróleo. Resumindo, os heteroátomos, né? O mais importante deles, o enxofre. Existe também o N de nitrogênio e o O de oxigênio. E as oleofóbicas é tudo que está na água, né? Tudo que está na água. Você vai falar, mas que água, professor? Lembra? O poço tem o quê? Gás natural em cima, petróleo no meio e água embaixo. Né? Isso da própria geologia acumula essa mistura, gás natural, petróleo e água embaixo na coisa chamada poço de petróleo. Tá? E essa água, tudo que é solúvel em água está misturado. Você vai falar, legal, mas a água não separa do petróleo? Não, porque isso está em pressão e temperatura elevada, né? O poço de petróleo, com o gás em cima, né? O petróleo no meio e a água embaixo. Isso aqui é uma bomba, gente. É uma rocha que está segurando esse negócio chamado poço. Quando o cara entra com a perfuração aqui, ó, eu acho que você já viu isso em filme, em alguma imagem, o petróleo jorra alto aqui, ó. Né? Claro que ele não jorra porque tem alguma coisa para conter ele, mas é uma pressão gigantesca. Então, esse xarope aqui, esse gás, petróleo e água, isso é bonitinho aqui no quadro, didaticamente. Mas isso está emulsionado, está enxaropado, está misturado. Está claro isso para vocês? Então, quando isso sobe à superfície, que é a etapa de produção do petróleo, essa fase gasosa, que a gente dá o nome de gás natural, o petróleo líquido e essa água aí sai tudo junto aqui para cima. Então, isso vai ter que sofrer um processo de separação. E eu termino falando desses processos de separação de forma simples, e a gente fala deles nos processos em aulas sequenciais. O que seriam os processos de separação? Como se separa impurezas oleofóbicas? Essa é fácil. Né? Depois que você tira do poço essa mistura, para você retirar a água e as coisas solúveis em água, é só botar esse xarope em um tanque e isso vai decantar. Né? Vai ficar a fração aquosa embaixo e a fração de hidrocarboneto em cima. E é isso que se faz nas refinarias. Você tem tanques gigantes em que o petróleo que chegou das áreas de produção fica descansando meses, parado no tanque, um tanque gigantesco, maior que a nossa escola inteira, e sem exagero. Um tanque, maior que o campus Duque de Caxias. São chamados aí na Reduc tanques Maracanã. Né? Esses tanques gigantes, a água, a parte aquosa vai para baixo, é retirada de tempos em tempos, a fração oleosa é retirada por cima do tanque. Então, resumindo, como é que se retira impurezas oleofóbicas? Decantação. Simples assim. E nada simples, a retirada das impurezas oleofílicas, porque aí são heteroátomos de cadeia. Você não vem com a pinça aqui arrancar esse enxofre da cadeia de carbono. Então, tem que ser processos de reação química. Né? Eu falei da reação com soda cáustica para retirar o enxofre. Existem processos de hidrogenação, porque quando você hidrogena, o hidrogênio retira o enxofre como H2S. Tá? Mas a gente fala disso nas próximas aulas e falamos também, né, dos processos de refino em si. Então, eu diria que na próxima aula a gente inicia o refino, a gente começa a refinar o petróleo na refinaria, e eu quero dar algumas aulas também falando da UPGN, que é a Unidade de Processamento de Gás Natural, tá bom? Eu vou interromper só a gravação e volto com vocês. Interromper a gravação.